pessoal, aqui quem fala é Amanda Moura e eu estou aqui para desejar que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós e com essa graça e com essa paz também estarmos com o nosso coração e nosso entendimento enriquecido de sabedoria. Precisamos de sabedoria. Iniciamos no vídeo anterior a introdução ao livro de Provérbios. Exatamente que precisamos entender o que é uma linguagem poética expressa num livro de sabedoria. Eu falei acerca de alguns detalhes sobre os impactos de Salomão em todas as nações ao redor, a partir de um pedido, e esse pedido com um verdadeiro coração por causa do zelo que Salomão tinha para com o povo de Deus, reconhecendo quem Deus é. Deus responde à oração de Salomão, não dando apenas o que ele vislumbrava, mas infinitamente mais do que ele pensa ou pede. Exato. Deus dá sabedoria a Salomão, a sabedoria de compreender todas as coisas a partir dos olhos do Criador. Deus concede a Salomão a mente do Criador a observar como viver uma vida próspera de verdade. Não apenas uma prosperidade financeira, mas uma vida longa, com saúde física, emocional, psicológica, familiar, coisas que nós departamentalizamos, mas que na cultura hebraica se expressam em apenas uma vida. Pois é, porque se há um só Deus, um único Deus verdadeiro, e estando diante dele é a própria razão do viver, é ele a vida, qualquer coisa longe dele é morte. Então não há o que se levar em consideração uma vida separada, fragmentada. Resumindo, precisamos entender esta cultura, esta linguagem, a expressão deste texto, a literatura desse texto, para que a gente possa, de fato, extrair o máximo de informações respeitando a intenção do autor. E quem é o autor? O próprio Espírito Santo de Deus, que inspira Salomão, e não apenas ele, mas muitos outros. Você sabia que muitos dos capítulos expressos no livro de Provérbios também podem ser considerados de outras culturas? No decorrer do estudo deste livro, nós falaremos um pouco mais sobre isso, mas guarde essa informação para que a gente possa meditar posterior. No dia de hoje, nós ficaremos em Provérbios, capítulo 1, dos versos 1 ao 7. Antes de chegar até lá, eu estava hoje no meu status compartilhando a relevância de um poema. Um poema, ele muitas vezes expressa algo que é muito complexo, mas ele utiliza da beleza da poesia, a sonoridade, a métrica, o ritmo, para que a pessoa possa ser alcançada em poucas palavras e ser instigada a meditar naquilo que essa poesia está dizendo. Na poesia, o que parece ser confuso é uma sutileza que traz bênçãos e traz um reconforto, um refrigério que mostra naquele disfarce que o esforço valeu a pena. Assim é a poesia. Ela traz uma beleza profunda em poucas palavras. E aqui nós temos o seguinte. A extração que eu fiz no meu status foi de Tito, capítulo 1. Carta de Paulo a Tito, no capítulo 1. Ele faz a extração de um poema do poeta cretense, nascido em Knossos, chamado Epimênides. Isso ele viveu no século 6 antes de Cristo. Consegue imaginar a mente de Paulo com uma riqueza de conhecimento, não apenas delimitando a questão hebraica, porque ele mesmo, como ele mesmo fala, eu falo muito mais línguas, ele conhece, ele poderia já ser mestre dos fariseus, mas aqui ele revela sobre esse pequenino trecho de um poeta cretense falando acerca dos cretenses. Vou ler aqui para vocês. Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Perceba que a sonoridade desse poema
cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Uma estrofe com 4 versos. Isso foi uma citação em Tito, capítulo 1, verso 12. Percebe que ele, nessas 4 linhas, ele falou sobre a cultura e o hábito de um povo inteiro. Precisamos estar atentos sobre o que ele está dizendo acerca de sua própria nacionalidade, isso é, do próprio ambiente em que ele vivia. Sendo ele cretense, se nós formos fazer um paralelo com relação à matemática, o raciocínio lógico, nós estaríamos observando o seguinte: se é verdade o que o poeta diz, ele sendo cretense, significa que todos são mentirosos, feras terríveis, com ventres preguiçosos. Se nós analisarmos cruamente pelo raciocínio lógico, estaremos percebendo que alguém está mentindo. Ora, se eu falo acerca da nacionalidade e o poeta é cretense, tem um problema aí. Porque nós estaremos numa redoma, redundante e num paradoxo, que a gente não iria parar nunca e não teria resposta. Porque um ou outro seria mentiroso, mas como se fala da própria nacionalidade, alguém precisa dizer a verdade. Esse paralelo não é obtido na poesia com um raciocínio lógico, porque o que ele está sendo expresso está utilizando esse poema, que é acerca daquele que é próprio cretense, ele testemunha acerca do povo que é o seu, como fala? De mesmo povo, de mesma nacionalidade, né? De mesma região, concidadão. Ele está falando dos seus concidadãos de um hábito horrendo. O ventre preguiçoso que faz com que eles venham mentir. Isso é a preguiça de meditar, de digerir, e essa preguiça faz com que eles venham sempre a mentir. Um paralelo, somente uma conjectura para que a gente possa meditar acerca do que Paulo está dizendo a Tito. O que esse poema está expressando está resumindo todo o ambiente em que Tito está inserido e que Paulo exorta a perceber essas nuances, que foi o motivo pelo qual Paulo elegeu a Tito para ficar naquele lugar. Exatamente para coordenar e ordenar a igreja situada naquele lugar, com o zelo pela palavra do Senhor, pois assim ele diz. Logo no início, ele faz aqui um comparativo de que Tito é um filho verdadeiro, vai falar sobre Deus verdadeiro, e com esse Deus verdadeiro, único, digno de confiança, ele tem a habilidade de poder confrontar todo aquele que precisava ser confrontado, ensinando na verdade e contra-argumentar com os que contradiziam a fé, estando no meio delas. Então, o que aprendemos é que essas 4 linhas foram um adendo à alusão de tudo que Paulo estava discorrendo nos versos 1 ao 11. 11 versos em que ele se apresenta, ele mostra quem é Tito, ele fala acerca do evangelho nessa apresentação e fala também sobre os riscos desta cidade. E ali tem uma riqueza de detalhes. Mas aquele poema é atrativo para que ele venha também a validar tudo aquilo que ele já havia observado, tudo aquilo que ele já havia ensinado a Tito. Então ele usa um paralelismo sinonímico para confirmar a exposição dos versos 10 e 11. E usa o antitético para falar com a comparação acerca do que ele vai falar do 1 ao 10, que é acerca de Deus, do Evangelho, de quem é digno de confiança e assim por diante. Bom, tendo visto essa representação de quão profundo é um poema, nós não podemos ignorar que o livro de Provérbios como um todo tem riquezas de detalhe. Do capítulo 1
ao capítulo 9, nós temos um poema, não apenas um, mas uma série de poemas longos, que era exatamente a forma que a elite egípcia usava para instruir. Poemas longos. Através do poema, há um exercício mental de que você possa compreender o cenário, a beleza, a métrica, percebendo as figuras de linguagem, mergulhando no conteúdo para que possa, então, absorver sabedoria. A sabedoria não se adquire com um ventre preguiçoso, nem acomodado em simplesmente ler e se satisfazer com aquilo que leu. É necessário mergulhar e perceber as nuances que são expressas nessas pequeninas linhas. Mas eu venho te mostrar uma coisa. No vídeo anterior, eu falei sobre como é a expressão da literatura poética hebraica e que há também o cólon, a linha e a estrofe. E aqui nós temos o cólon, que é uma linha inteira. Entretanto, como a tradução da nossa Bíblia, ela vem em duas colunas, muitas vezes a tabulação, a indentação, tem o primeiro parágrafo, que vai falar sobre o texto. Quando entra, então, numa linguagem poética, há uma indentação, isso é uma tabulação. E quando há uma terceira tabulação, aquilo significa que o restante daquele conteúdo pertence à mesma linha. Por isso, na leitura, a gente vai respeitando os sinais, os pontos, os parágrafos, para que haja respiração, compreensão do que está sendo dito naquela sentença por completo. Nos capítulos 1 ao 9, com relação a esses poemas longos, eles são semelhantes à forma de instrução da literatura primitiva egípcia. E como que é essa semelhança? Ela era usada nas escolas, no lar, na vida cotidiana, ensinada aos jovens pelos anciãos. Porém, era apenas para a elite. O povo que estava sendo a parte operária, a parte comum, não tinha acesso. Olha que maravilha! Este conhecimento, com riqueza de saber, que era apenas para a elite, está agora exposto diante de nós ao acesso de todo e qualquer um. E aqui, através da lente do Evangelho, nós podemos enxergar além. Podemos obter as riquezas de sabedoria a partir daquele que é o Criador agora encarnado. Salomão, ele conhecia a Deus através do saber. E agora o Verbo eterno, tendo se feito carne, revelou a expressão exata da glória de Deus, nos mostrou o quanto o Senhor revela o seu coração em sua sabedoria. O que nós temos no capítulo 1 ao 9 tem sempre o início um vocativo. Isso é, está chamando essa pessoa a ficar atenta à instrução que vai ser ofertada. Então ele começa com um vocativo chamado filho meu. E acompanha uma motivação inicial. Ele começa a dizer, a discorrer sobre a necessidade, sobre um ambiente, nessa observação, essa literatura que vai utilizar uma linguagem do cotidiano do povo israelita, que é a realidade do contexto, e em seguida vem uma lição. Essa lição vai fazer com que o filho, o leitor, venha a ser exposto a uma decisão. Ele vai precisar tomar uma decisão, a escolha diante de dois caminhos. E esses dois caminhos podem, nessa expressão, nessa conclusão, pode incluir as consequências de não se atentar à lição. Vamos então ao prólogo, ao início de tudo. Logo no início, ele deixa bem claro que o propósito do livro é a obtenção de sabedoria que está expressa nos versos 1 ao 7 do capítulo 1. Depois, o leitor é exposto a duas jornadas. Então, logo no capítulo 1, dos versos 1 ao 7, tem aqui uma demonstração de qual é a razão de ser desse livro. E logo em seguida, ele já vai ser exposto a uma tomada de decisão.
Mas antes de tomar a decisão, vai ser exposto às situações já observadas por aquele que foi mais velho e já passou por elas. Então, lembra? Vai ser os ensinos aos jovens a partir dos anciãos. Por isso, é necessário que a gente compreenda a comunhão na caminhada cristã como membros uns dos outros, exortando uns aos outros, amando uns aos outros, ensinando uns aos outros, mas sempre dando atenção aos mais maduros na fé, para que os mais novos não venham tropeçar nos mesmos erros. Não é necessário experimentar para saber o que é certo e o que é errado. Basta considerar essas teses expostas com uma observação no dia a dia e saber os resultados delas. Isso se mostra que o ventre não é preguiçoso. O saber vinha de dentro e vem da nossa mente. Então, aqui no Ocidente, nós vamos exercitar a partir dos nossos olhos. Nós não devemos ter olhos, nem ouvidos, nem uma mente preguiçosa. Precisamos, então, desenvolver o hábito pela leitura. Eu, antigamente, quando era criança, eu não gostava de ler. Detestava, na realidade. E assim, quando eu conheci a Cristo, me acendeu a paixão pela leitura. Porque eu vi tanta riqueza, tanto saber, tanta mistura de linguagem, linguagem poética, linguagem de teses, cartas. Gente, são riquezas de detalhes. Tem nuances aqui para que a gente possa perceber a beleza com que o Senhor criou todas as coisas. Desde uma comédia até o drama mais trágico. Temos aqui, então, inspirações na palavra de Deus para observar os cenários em que nós vivemos o nosso cotidiano e nos ver nessas histórias, mas precisamos conhecer a intenção do autor e o que ele deseja nos ensinar com essas palavras para que a gente não venha assumir um papel que não é nosso. Porque se assumirmos um papel que não é nosso, e é o papel que aponta para Cristo, nós vamos estar nos achando mais do que convém. Por isso é necessário estarmos bastante atentos. As duas maneiras de se viver são personificadas com a metáfora. Isso é, uma figura de linguagem que não trata o real, mas coloca como uma demonstração, uma imagem para que o autor, para que o leitor possa perceber essas nuances, seja algo que ele possa considerar em qualquer cultura. Então, a linguagem utilizada aqui é uma metáfora para a mulher. Esses dois caminhos são considerados como duas mulheres. A mulher sabedoria e a mulher loucura. A mulher sabedoria é aquela que expressa a realidade de Deus, o saber do Deus vivo e verdadeiro, que precisa ser considerado em todas as situações. A mulher loucura é exatamente o caminho da insensatez com relação às promessas não cumpridas de ídolos que não se relacionam, que revelam a mentira. Agora, e lembrando do que nós ouvimos no vídeo anterior, vamos fazer a leitura de Provérbios 1, do verso 1 ao 7. E lembre-se, leitura vai ser considerada de acordo com o que nós temos. E o que eu mostrei aqui é que no livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Aqui já está mostrando, então, a quem se atribui a autoria deste livro. E nós já vimos no vídeo anterior que essa referência é exatamente por causa da proeminência e da influência de Salomão, não apenas para o povo hebreu, para o povo israelita, mas como para todas as nações que buscavam nele uma referência, conselhos e instruções para viverem uma vida sábia, próspera e saudável. Esse impacto na vida de Salomão se perpetuou de geração em geração em geração pela tradição oral. Então, muitas das expressões em Provérbios são atribuídos a, inclusive, referência e influência de Salomão.
mesmo os provérbios que não foram autoralmente dele, mas sim foram influenciados pela sabedoria por ele propagada. Sabedoria vinha da elite e agora está sendo expressa para todos nós. Graças a Deus. Para aprender a sabedoria e o ensino para entender as palavras de inteligência. Este é o propósito do livro. É necessário, então, dedicarmos especial atenção, ouvidos atentos, coração bem disposto e completamente desraigado de tudo que nós já aprendemos anteriormente para receber dessa porção. E ao ler, absorver o que o texto está dizendo sem as minhas considerações e sem as minhas emoções, pois eu estou num momento completamente distante desse tempo, eu pertenço a uma cultura completamente distinta dessa cultura e falo uma língua completamente distinta daquela. Consequentemente, a minha linguagem, a minha interpretação, a forma como eu me relaciono é diferente. Mas para usar essa ponte, eu utilizo do Evangelho de Cristo Jesus, que nos une em um só Espírito, uma só fé, um só batismo. É através desta fé que nós estamos sendo cheios do Espírito Santo para compreender a vontade de Deus, que é o autor dessa belíssima e riquíssima eterna obra. Vamos respeitar o que o autor está dizendo, sem manchá-lo com as nossas considerações. Continuemos. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Esse é o motivo para que nós venhamos obter o ensino do bom proceder e para conhecer a justiça, o juízo e a equidade. O bom procedimento em justiça, em juízo e equidade. Através da palavra de Deus, eu posso julgar conforme o que a palavra diz, não conforme aquilo que eu acho, ou a forma como minha cultura familiar me ensinou, ou a forma como eu imagino ser, mas sim conforme o que a palavra de Deus diz. Posso então usar apenas esse trecho para discernir? Não, aqui está a fonte que eu preciso aprender a compreender a sabedoria de Deus expressa em sua palavra, que me ajudará a ter discernimento entre aquilo que é o bem e o mal, considerando a pureza e a santidade do Senhor. Tá? Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Lembra que no início nós estávamos falando sobre engano, sobre prudência e sobre simplicidade? Quando Jesus fala sobre os seus discípulos que serão lançados como ovelhas em meio a lobos e que era necessário ser simples como a pomba e prudentes como a serpente, e que o nosso coração muitas vezes se encontra com facilidade para aprender a simplicidade, ou muitas vezes nos apegamos tão firmemente à prudência que a gente rejeita e toma cuidado demais. Pois é, o Senhor está mostrando aqui uma moderação que precisa observar e estar atento a todas as considerações, não achando que todos que estão ao nosso redor são ovelhas e que todos ao nosso redor são pombas. Não há como levar em consideração essa ignorância de achar que todos são semelhantes àquilo que está ocorrendo com o que Cristo está fazendo no nosso coração. É necessário estarmos, então, atentos. Assim como Paulo falou a Tito, o Senhor fala conosco através de provérbios que vai nos ensinar a distinguir quem é o lobo, quem é a raposa, e assim, com a perspicácia da serpente e a simplicidade da pomba pelo Espírito Santo de Deus. Assim, o Espírito Santo de Deus vai nos nortear. Aos jovens para conhecimento e bom siso, com boa sabedoria, né? Bom juízo. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Isso é, dê atenção ao sábio. Se alguém
percebe sábio, ou que você percebe que alguém tem a sabedoria expressa em sua vida, ouça, dê atenção às suas instruções e cresça através da prudência, observando, estando atento, sem ser precipitado, sem estar sendo seduzido por palavras que são muitas vezes logo no início afáveis ao coração, mas que são sorrateiras para te angariar com o afeto e a partir disso você se tornar refém dessa amizade sem conseguir agora desvencilhar e reconhecer qual foi a verdadeira cilada. Lembra que falei também, sabedoria é habilidade em sobreviver. É a habilidade em prosperar na vida, não é aquela prosperidade financeira. Não estamos divulgando aqui a teologia da prosperidade, mas é prosperar em ter uma vida longeva, uma vida de muitos dias e que, observando essas considerações, não caiamos nas ciladas que são montadas para que aqueles que são nécios, que são novos, que são simples, acabam caindo como crianças na rede de um matadouro. Para entender, olha a habilidade, para que é essa sabedoria? Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Aqui está o fim da sabedoria. A finalidade da sabedoria, para que a gente venha, através da leitura, através dos ditos proverbiais, através das parábolas, que são as histórias contadas, para que a gente perceba o que há de ensino através dessas parábolas, e as palavras e enigmas dos sábios. Por que, então, parábolas, enigmas, provérbios? Para que isso? Para que haja um exercício mental, para que a pessoa não seja acomodada a fazer através dos vídeos, como a gente está fazendo aqui agora e você está recebendo, apenas em receber. Porque assim como um alimento, você precisa mastigar o alimento para que haja uma digestão boa, eficaz e o seu corpo absorva o máximo dos nutrientes. Aqui, o exercício mental vem através das parábolas, dos provérbios, dos enigmas. Essas palavras expressas fazem com que a gente venha desprender maior esforço para que o nosso cérebro venha exercitar e observar com mais critério, com mais atenção. Porque quando nós somos expostos a um enigma, nós gastamos tempo, dedicação em perceber se tem alguma coisa dita ali por trás. O que está aparecendo aqui. Esse tempo que nós paramos para observar e analisar a sentença, o nosso cérebro já está saindo do conformismo e está agora em atividade. Então, dá atenção, ouvir o sábio a instrução e compreender parábolas, compreender provérbios, compreender enigmas e ter a resposta para eles significa que o cérebro, a mente, já está então em exercício, como aquele que se prepara por uma maratona. Ele faz exercício e a partir desses exercícios ele pode correr 100 metros, 200, 3 quilômetros, 4 quilômetros, 5 quilômetros. Vai depender da quantidade de tempo que ele se dedica em exercitar, em criar este hábito. Muitas pessoas vêm perguntando como adquirir o hábito da leitura. E olham para aqueles que já leem 10, 20, 30 livros no ano. Não. Eu não falo para que você venha olhar para eles. Mantenha o coração para que você saiba que um dia você será assim. Mas respeite os processos que estão ocorrendo em sua vida. Leia um verso, medite sobre ele sem pressa e faça isso. Observe no livro de Provérbios como que você vai desprender esse desenvolvimento. Perceba que estamos em apenas 7 versos e eu já discorri sobre diversos assuntos para aludir, para trazer então uma imagem e um exercício para o nosso cotidiano, para a fonte que nós observamos hoje.
A exemplo, o que Provérbios está dizendo é que hoje, só para a gente ter uma observação do que é o nosso cenário hoje. Hoje, nós temos uma multidão de informações. Nós somos expostos a diversas informações, a diversas instruções e não temos a habilidade de digerir todas elas porque sempre escolhemos o meio mais fácil. Estamos com a mente cauterizada. Estamos, então, acomodados em apenas observar e obter. A gente não se esforça. Então, para romper com isso, é como aquele que está num estado letárgico, isso é, está muito acomodado, está sedentário e logo precisa fazer uma atividade física para a sua sobrevivência. E se eu preciso fazer uma atividade física para a minha sobrevivência, eu vou querer dar o máximo de mim para mostrar que eu consigo. Na realidade, não consigo. Eu preciso encarar a realidade dos fatos. Hoje, eu não consigo dar 100 passos, mas eu consigo 30. Então, que eu dê 30. Dou 30 passos. Amanhã, com a constância, eu posso dar 32, ou 35, ou 40. Mas perceba que muitas vezes nós somos mais motivados a superar essas metas diárias quando nós estamos caminhando ao lado de alguém que venha nos incentivar. É isso que Deus está fazendo através do livro de Provérbios com a minha e com a sua vida. Está nos incentivando a caminhar cada vez mais passos, a superar esses obstáculos de uma vida letárgica, para que a gente não venha receber essa multidão de informações que estão aqui sendo expressas através das diversas mídias, mas a gente venha dar o tempo, a dedicação em devoção a isso que está sendo ofertado pelo Deus vivo que se assenta conosco, se relaciona conosco e revela a sua palavra. Assim é. Salomão estava ali revelando quem Deus é. E para fechar, vamos ler aqui então o que diz o verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Nós temos aqui a expressão do princípio de todas as coisas. O início da sabedoria é temer ao Senhor. Não é ter medo, mas é reconhecer quem Ele é e dedicar a devida reverência e atenção ao que Ele diz. Deus não tem necessidade alguma de nós. Ele, sendo criador de todo o universo, tendo criado o mundo para que nós habitássemos nele e administrássemos isso, ele nos deu a sabedoria de como bem viver e revelando nesse bem viver a sua glória. Mas quando nós escolhemos desprezar essa sabedoria, desprezamos então ao Senhor, ao caráter de Deus, e assim mostramos que não tememos a Ele, porque Ele expôs diante de todos esses decretos normas, leis e consequências, penalidades. E essas penalidades são naturais em decorrência das nossas próprias escolhas. Escolhemos, então, pegar todo esse conhecimento e desprezar? Que nós não sejamos como os filhos das trevas, que são mais prudentes que os filhos da luz, pois os filhos da luz estão negligenciando a palavra de Deus por quem Deus é e dando crédito por causa das suas preguiças, dos seus ventres preguiçosos em não ler e meditar no que a palavra de Deus diz. Tiago, a epístola de Tiago já dizia: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dará. Ele tem prazer em dar sabedoria. Ele tem prazer em dar sabedoria àqueles que o amam e reconhecem quem Ele é. Foi assim com Salomão. Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Deus. Deus deu a sabedoria que revela da glória de Deus a todas as nações. Estamos aqui meditando em apenas 7 versos que mostram aqui riquezas de saber. A intenção do autor é
comunicar conosco essa sabedoria que nos ajuda a viver para a sua glória. Vamos orar? Pai Santo, que maravilha estar diante de Ti neste dia. Que maravilha é poder meditar em Sua palavra, ouvir das Suas instruções, estar cheio do Senhor e com isso fazer com que esse fogo que arde em nós pelo Teu Santo Espírito venha crescer ao ponto de termos, Senhor, já um discernimento fino, logo pronto a agir para matar a nossa carne e fazer resplandecer do Teu Santo Espírito. Te louvamos, ó Deus, pois Tu criaste mais um dia a Sua misericórdia se renovou. Fato este de não sermos consumidos. E mais um dia nós podemos testemunhar que bondade do Senhor também está nos seguindo. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra, que essa palavra venha ser como flecha em nossos corações, uma espada que venha separar juntas de medula, venha separar quem é o nosso eu, que precisa ser condenado, para aquilo que o Senhor nos dá, com a Tua palavra de salvação e nos ajudar a caminhar para a glorificação do Teu nome através do nosso viver. Ajuda-nos, Senhor, pois a Tua palavra santifica. Como assim Jesus disse, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Ajuda-nos, Senhor, pois precisamos compreender, meditar, digerir, experimentar, viver Sua palavra. Ajuda-nos. Precisamos de sabedoria. Concede a cada um dos meus irmãos que aqui estiverem ouvindo, ou até mesmo aqueles que não Te conhecem, que o Senhor possa se revelar a este e mostrar que o Senhor é bondoso, tardio em irar-se, e assim nos instrui, para que a gente possa administrar bem a fala, os pensamentos, o nosso coração, ter domínio sobre si, e com isso, através do poder que é a Tua palavra de salvação. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, nós lemos hoje Provérbios 1, dos versos 1 ao 7. Medite, estude, ouça novamente esse vídeo, faça suas considerações, coloque o seu comentário aqui, curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, divulgue a palavra de Deus. Jesus te abençoe. Amém.